Quando o teu cliente fala que tá caro, que ele vai ver com o sócio, vai ver com alguém, depois retorna, como é que a gente lida com essas objeções, né? Então, essa próxima nosso bate-papo é justamente sobre isso, lidar com uma das partes mais desafiadoras de venda, que são contornos de objeção. Bora lá! Fala, meu parceiro e parceira, também da Hiperfreios, né? É muito bom estar aqui com vocês e é muito bom também poder falar dessa parte tão importante da parte comercial, né? Que é bastante desafiadora e que legal poder também vender bons produtos como Hiperfreios. É sempre muito bom poder estar com gente forte, com gente que inova, e esse daqui que é o Box do Conhecimento, né? Essa série também ajuda você a ter uma melhor performance na parte comercial. O assunto de hoje contigo é um assunto bastante desafiador quando a gente fala de técnica de vendas. Nós estamos falando de uma das etapas mais desafiadoras aí, difícil mesmo, que é a parte do contorno da objeção. O que é objeção em geral? Essa objeção, ela é de alguma maneira um interesse, mas ela é um não. Vamos ser bem sinceros. Um não definitivo pode ser um não talvez, um não para um preço, um não para o produto, um não para a marca, não para alguma dúvida que ele tenha, mas é um não. Um sim é um beleza, tira o pedido e tá tudo bem e manda embora. Agora, quando você tem uma objeção, acontece um monte de coisa em você. Primeiro, a gente confunde objeção com rejeição. Então, quando a pessoa às vezes fala não, ou quando ela acha que tá caro, ou quando ela acha que não vai funcionar, ou quando ela acha que vai pensar, ou quando ela acha que aquilo não vai funcionar para ela, qualquer desses modelos, né, é uma objeção. E a gente tem que estar muito bem preparado. Como a gente confunde com rejeição, a gente tem um monte de acontecimento dentro da nossa cabeça aqui que acaba impedindo a gente de ajudar o nosso cliente. O que eu quero primeiro passar com você com relação à objeção? Objeção, ela não é um confronto. Presta atenção aqui, ela é um conflito. Mas qual que é a diferença, Thiago? Confronto é quando eu quero mudar a opinião do outro a qualquer custo. É quando eu quero anular aquela opinião dele. Então, se ele falou não pra você, eu quero tirar esse não, eu quero anular esse não. Pô, Thiago, mas não é isso que eu quero fazer? Você quer entender o seu cliente primeiro, a gente vai falar isso em outros encontros, mas depois você quer ofertar o melhor produto para ele, né? Mas você precisa antes entender o porquê que ele tá com essa opinião diferente da sua. Se ele falou não para você ou pro preço, se ele achou que tá caro, não é o momento, ele tá falando um não para você. Antes de você responder, a primeira coisa é entender por que ele não tá vendo valor como você que tá vendendo para ele está vendo valor. Você tem certeza que aquilo é o melhor produto para ele, certo? Mas ele naquele momento não tá achando isso. Então eu não quero convencer ele agora. Eu quero primeiro entender por que ele tem uma opinião. Porque às vezes você não perguntou direito, você perguntou pouco, às vezes você não mostrou todo o valor, a diferença de um produto para o outro, então ele está com dúvidas. O cliente, na dúvida, ele não compra. Então, para isso, a gente montou algumas estruturas, mas vocês têm algum passo a passo para poder fazer o controle de objeção da melhor maneira possível. Então, o primeiro que eu queria mostrar para vocês são 3 coisas importantes para quando você vai fazer as suas objeções, contornar elas, entrar numa negociação. Objeção, ela entra na parte de negociação. Então, primeiro, a negociação, ela não é uma disputa, um cabo de guerra, quer dizer que um tem que ganhar e o outro tem que perder. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, tá? Não se trata de convencer ninguém do seu ponto de vista mesmo. Eu quero convencer ela de que eu tô certo. Isso cria um negócio chamado reatância psicológica. Sabe o que é na prática? Birra. Então, quanto mais você tenta convencer ele de uma opinião diferente, mais ele pega a birra de você e o cliente vai se afastando. E terceiro, não se apegar tanto nas coisas que você defende, porque às vezes você tem que mudar. Quando você pergunta e ele não viu valor em algo, você tem que mudar, né? Mudar o seu discurso, apresentar uma outra proposta para fazer um fechamento. Então, essas 3 dicas sobre negociação é muito importante. E antes de você começar a contornar a objeção, também tem 4 coisas muito, muito importantes para a gente não se perder, né? E ter o resultado melhor nas negociações. Primeiro, argumentar é diferente de discutir. Você colocar a sua opinião é diferente de você querer forçar ele a acreditar numa opinião sua, tá? Também, nunca trate uma ameaça com outra ameaça. Quer dizer, se ele não vai comprar, se ele vai pensar, não adianta eu encurralar ele, porque o cliente, quando eu encurralo, o cliente tem que tomar uma decisão naquele momento. E se o cliente está com dúvida e precisa tomar uma decisão naquele momento, se não está claro para ele, ele foge. Vamos lembrar sempre dessa frase. O cliente, na dúvida, ele não compra. Então, informar muito bem, entender as dores dele, são 2 partes importantes para o controle de objeção também. Terceiro, respeitar a opinião contrária. Então, ouça
não queira responder no meio, escute tudo que ele tem para falar. E quarto, não feche a cara quando você recebeu uma objeção. Eu sei que é muito comum, isso é tranquilo, né? A pessoa falar não para você de alguma maneira, não você, mas o produto, enfim, ou às vezes até você, está sendo ali rejeitado. E isso naturalmente te afeta e você já automaticamente quer mudar a opinião. Fala, pô, por que ele não quer comprar? Por que ele não fecha logo? Né? Preciso bater minha meta. E isso interfere diretamente na negociação. Ele percebe, e não é só quando você está frente a frente, não. Ele percebe, inclusive, no próprio telefone. Na voz, ele percebe quando você muda, né, o seu ânimo e, de novo, não é um confronto. É só um ato de entender por que ele tem uma opinião diferente da sua. Agora, Thiago, como é que eu faço isso na prática? A gente tem uma estrutura que a gente utiliza muito bem. Primeiro, a gente derruba o muro, depois a gente traz ele para perto, depois a gente valida se ele está mentindo e isola aquela objeção. Porque eu tenho certeza que você já deve ter tido cliente que quanto mais você dava, mais ele pedia, né? Por quê? Porque a gente responde uma objeção em vez de utilizar esses 4 passos. E por último, a gente vai argumentar. Olha que interessante, né? Então eu peguei um exemplo como esse que você pode ver aqui, do está caro, sobre o preço, né? Que é muito comum, porque às vezes nem tá. Mas você sabe, você também já deve ter feito isso. Se não faz isso todo dia, né? Que é tentar tirar um pouquinho. Às vezes você já viu que o produto é bom, o preço tá dentro do que você está disposto a pagar, mas você tá vendo se você consegue tirar um pouquinho a mais. Isso é muito comum, principalmente do brasileiro. Então como é que a gente derruba o muro? Primeiro com 2 palavras clássicas. Compreendo, que é uma palavra de conexão, e o nome da pessoa. O nome da pessoa, repetir o nome da pessoa é sempre uma ferramenta de conexão, né? Ajuda a criar, inclusive, um ambiente de amizade. E por que compreendo? Porque o seu cliente está esperando que você convença ele do contrário. Ele jamais vai estar esperando que você compreenda, não é concordar. Concordar é uma outra situação. Aqui é compreendo. Então, primeiro eu vou derrubar esse muro que ele criou. Segundo, eu vou trazer ele para perto. Então, você vai repetir. Olha, ô dona Fernanda, seu Paulo, é muito comum as pessoas acharem isso, até porque ninguém quer pagar mais do que deve por alguma coisa. Eu acho um ponto em comum para trazer o cliente para perto. Isso são gatilhos mentais, são técnicas, é científico, né? Terceira etapa, eu vou descobrir se ele está mentindo, porque às vezes é uma objeção mentirosa, e vou isolar isso. Então eu falo, ô dona Fernanda, seu Paulo, tira uma dúvida para mim. Além do preço, tem mais alguma coisa que você não gostou, que você não está de acordo? Né? Vou validar. Não, é somente o preço, somente o produto é muito bom. Então eu vou para a última etapa e agora eu vou argumentar. Seu Paulo, posso explicar o porquê que o nosso valor é um pouquinho maior, por que essa peça custa um pouco mais que outra? Se fizer sentido, a gente continua. Então você inverte o jogo e agora ele está disposto a escutar a sua argumentação. É completamente diferente. Eu uso isso nas minhas empresas, utilize e você vai ver como o clima de negociação ele muda. Então eu trouxe alguns exemplos também para vocês em vários cenários. Então primeiro, sobre preço, vamos continuar aqui, pode ser sobre qualquer um, tá gente? A estrutura funciona para qualquer objeção. Nossa, que caro, nós vamos devolver com perguntas. Então o conflito é devolver com perguntas, não é responder diretamente. Então você vai falar, o senhor achou caro mesmo? Por que o senhor achou caro isso? Mas caro em comparação aqui. Quando eu devolvo com essas perguntas, ele me devolve com respostas e eu aprendo. Então ele vai falar, porque eu fui na outro lugar, porque eu vi uma marca, inclusive para você saber se ele está comparando banana com banana ou abacaxi com banana. Porque às vezes ele está comparando um produto que é inferior em termos de qualidade, durabilidade, com o seu que é muito bom, com o da Hiperfreios. Então como que você sabe o que ele está comparando? Não dá para ele comparar um produto de qualidade inferior e querer o mesmo preço. E aí a gente tem outras ferramentas. Mas antes de responder, eu tenho que entender com o que ele está comparando, né? Outra técnica que é procurar um ponto em comum. Então, nossa, que preço alto. E aí você pode utilizar a técnica que a gente faz também bastante nas nossas empresas. Olha, seu Carlos, em uma coisa a gente concorda. A gente não tem o menor preço do mercado, mas também não é o mais caro. Posso explicar o porquê que tem essa diferença? E aí, se fizer sentido para o senhor, a gente continua. Então, você, de novo, inverte a negociação e volta a tomar conta dela, né? Nossa, que caro. Outra técnica que a gente tem. Seu Carlos, uma coisa a gente concorda. O senhor gosta de produto e serviço de qualidade. O senhor sabe que não tem o melhor produto pelo menor preço. Posso explicar por que a gente tem uma diferença de valor, ou por que a gente cobra um pouquinho mais, ou por que esse produto é um pouco mais caro? E aí o senhor vê se vale a pena e a gente continua. Então, muda o ambiente. Eu não estou tentando mudar a opinião dele, né? Eu entendi e agora ele me deu permissão para eu explicar. Se ele já compra de um fornecedor, se ele já está comprando de outra pessoa, se ele gosta daquele, a gente vai tentar entender o que
ele gosta no outro. Então, tem no script com perguntas básicas. Pô, que legal! E quando você troca de fornecedor, por que você troca? Nossa, que bacana! O que você gosta tanto nesse fornecedor? Ou o que faria você trocar, né? Uma outra, também utilizando nossa estrutura. Entendo, viu, seu Paulo? É muito comum visitar clientes que já têm fornecedor, que já compram de outros fornecedores. O que mais te agrada nele? E você vai anotar. E aí, se você tiver algum diferencial com ele, você vai falar: ô, seu Paulo, se eu conseguir mostrar como eu consigo entregar mais rápido, ou ter um produto com melhor custo-benefício, o senhor teria interesse de escutar minha proposta? Então, quer dizer, eu poderia falar para ele a proposta diretamente, mas quando eu tento mudar a opinião dele, que ele acabou de falar, eu me distancio. Então, eu vou derrubar o muro, vou trazer para perto, vou entender se realmente é aquela objeção e depois eu vou fazer a apresentação para ele. E para a gente poder finalizar, entender, né, que objeção é um conflito, vamos deixar bem claro, não é um confronto. Então, toda vez que a gente receber uma objeção, a gente vai seguir aquela lista de não fechar a cara, de não entender que não é uma guerra, né, um cabo de guerra que um tem que ganhar e o outro perder. A gente tem que entender por que ele tem uma opinião. Então, a melhor técnica para usar no controle de objeção, logo no início, é você devolver com uma pergunta e depois fazer a sua explicação. Espero que você tenha gostado muito. Agora é contigo colocar em prática e depois você me conta se funcionou ou não.